E aí pessoal, tudo bem? Informação agora para leigos. Me passaram agora há pouco uma matrícula de uma área em questão. Ela tem aproximadamente 1,5 hectare. Obviamente eu falo aproximadamente porque quando a gente vai medir, às vezes identifica um polígono diferente em tamanho. O que eu quero questionar, aliás, mencionar a vocês, mas trazer relatos dos questionamentos de clientes a respeito de valores. Porque daí o pessoal olha, eu estou na área aqui do Vale dos Sinos, né, onde eu tenho, coloca aspas, a empresa, né, é uma empresa de um homem só, que atua de maneira, tentando sempre fazer o melhor trabalho possível com a estrutura que tem e dentro de um mercado bastante competitivo, com valores pífios. E é uma reclamação minha recorrente, porque daí eu já vi gente aqui besta pra caramba comentando, vi um monte de recalque por parte do cara. Não é eu que tenho recalque. É os profissionais do setor que não sabem precificar as coisas. Aí é o seguinte, se a gente vai só pela matrícula e não dá uma analisada na área, essa aqui é uma área em Rio Grande, tá? Me pediram aí para dar uma analisada e passar valores. Obviamente eu estou protegendo as informações da localização, mas qualquer pessoa, se daqui a pouco olhar aqui alguns elementos físicos, acaba conseguindo identificar esse local. Então, né, não tem nada a esconder, porém, né, as informações da matrícula eu vou manter em sigilo, óbvio. O que eu quero ressaltar a vocês? Uma área de 1,5 hectares. Qual é a diferença do valor do que eu iria passar para alguém que vai apenas com estação lá medir? E é isso que as pessoas às vezes colocam em xeque. Se o meu equipamento custa 6, 7 vezes mais do que uma estação, eu tenho que considerar isso no orçamento que eu vou passar, né? Essa é informação para leigo, mas eu sei que os maiores beneficiados são meus concorrentes ou colegas de profissão. Olha só, com esse monte de torre aqui, vocês acham que dá para trabalhar com GNSS apenas? Claro que não. Porque isso aqui cria um campo eletromagnético que esculhamba o sinal da gente com o rover. Então o que acontece? Agora, principalmente para quem não entende o porquê da diferença de valores, tá, pessoal? Alguém que vem apenas com a estação total, provavelmente nessa área não vai conseguir fazer as alterações da prancha de desenho e da sua, aliás, principalmente da matrícula. Não vai conseguir realizar porque se isso aqui passar por algo que envolva INCRA e área rural, vai dar problema que se alguém vier apenas com estação total, porque a memória de cálculo não é compatível, a pessoa não obteve informações de posicionamento global, ok? Ou seja, a posição da coordenada aqui em cima do solo. Imaginem que a cada mexida que tu dá para lá e para cá, esses milímetros alteram o valor de uma coordenada, independente dela ser graus, minutos e segundos, dela ser graus decimais ou ela ter uma UTM, que é um sistema métrico, onde tu consegue medir milímetros, centímetros, metros, e assim vai sucessivamente aumentando até quilômetros ou muito mais. Enfim, sei que essas informações são chatas pro civil comum, pro leigo da topografia, mas olha a quantidade de cabo aqui de energia e de outros meios aqui de informações, né, que promovem, querendo ou não, um obstáculo físico. Tá? E aí se eu não tivesse olhado isso aqui orçado pelo menor preço e colocado assim, o meu deslocamento, né, do Vale dos Sinos até Rio Grande, né, então o valor de uma diária, talvez um hotel, porque não se sabe, né, nunca se sabe o que tu vai encarar na área, se vai ter elementos físicos que impeçam o levantamento ser feito num dia só, como se, por exemplo, fosse essa vegetação que eu estou apontando aqui no mouse, por aqui, adensando a quantidade de vegetação. Como é que eu poderia passar um valor baixo, por exemplo? Como eu vejo gente cobrando aí 700, 800 reais uma diária de topografia, ou um trabalho com responsabilidade técnica, né? E aí eu saliento isso. Ontem eu tive a oportunidade de participar em um podcast onde eu pude comentar da precificação e os valores, e a questão de responsabilidade técnica e tudo, enfim. Óbvio que em algum momento todos nós erramos, né, dentro da topografia, mas dentro de uma qualidade de trabalho entregue e responsabilidade, a gente tem que tomar tenência disso aqui, ó. Então assim, tu vai ter que vir aqui com, no mínimo, 2 pessoas, no mínimo, 2 equipamentos diferentes para fazer esse levantamento. E tu não pode colocar o teu GNSS aqui dentro, porque a base não vai conseguir operar com esse campo aqui eletromagnético. Ainda mais que, olha aqui, ó, do outro lado da rua, olha o que tem. Olha o que tem acima de onde o cara vai trabalhar o tempo inteiro. Passa uma rede de energia aqui violenta. Então aqui todo lugar, toda essa região aqui, ó, toda essa largura aí ao passo de uns 100 metros,
tu não obtém sinal decente. Então tu é obrigado a fazer o ponto georreferenciado fora daqui, coletar informações de campo fora do polígono, para aqui dentro trabalhar o tempo inteiro com estação total. E no mínimo 2 operadores, tá? Então, assim, para um cara que nem eu, que trabalha sozinho, o que eu tenho que fazer? Chamar um reforço de uma pessoa, que ela tenha a sua estação, para que a gente possa fazer o trabalho em conjunto. Tá? E aí as pessoas às vezes não entendem a questão do valor. Só que tem uma coisa, né, gente? E se eu simplesmente passasse o valor e chegasse lá sem olhar a área? E graças a Deus inventaram essa ferramenta aqui que a gente daí não precisa ir lá averiguar. Porque também imagina o custo de andar, sei lá, 300 quilômetros para ir olhar uma área e dar um orçamento. Quem é que vai custear o teu ir e vir? Então, assim, eu sempre peço o endereço, matrícula, sempre dou uma analisada na área para identificar os problemas, né, de parte de elementos físicos. Olha aqui, uma torre de celular ao lado. Também outro bloqueador de sinal de GNSS. Então, assim, ó, não é um levantamento simples que tu vai lá e em um dia tu resolve. Tu tem que olhar tudo na volta e identificar algum ponto para frente onde te deem acesso à área, para daí tu posicionar teu equipamento e fazer as coletas lá para a posição global, aqui do outro lado talvez, se o pessoal permitir, e aí aqui dentro fazer com outro equipamento, tá? Então, pessoal, quando vocês veem valores que assustam, né, dos profissionais que, como é que o fulano cobrou uma coisa e ciclano cobrou outra? Às vezes não é o cara mais caro que é o problema, tá? Às vezes o problema tá no cara mais barato. Então, analisem isso.